A Odebrecht Ambiental lançou nesta segunda-feira, no dia 4 de... Foi dia 4 de agosto ou 4 de setembro? 4 de agosto. Então não foi agora, já faz um mês. Vai fazer um mês amanhã. Exatamente. Uma campanha para incentivar o uso consciente da água nos municípios em que atua. O Juntos pela Água. E aí o objetivo é reforçar, claro, os hábitos de consumo, consumir a água com parcimônia, porque daí não vai faltar para ninguém. E nós estamos recebendo hoje no Café com Você o diretor de concessão da Odebrecht aqui na cidade de Limeira, o Tadeu Ramos. Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui, viu, Tadeu? Muito obrigada, viu? Prazer é meu. Obrigada por ter cedido ao nosso convite, porque há muito que eu venho falando a respeito da água e cada vez essa situação está mais difícil, a gente percebe em cidades próximas aqui, não é, Tadeu? E eu queria perguntar para você inicialmente, né, como é que tem sido a administração de tudo isso? E foi por conta até dessa dificuldade que nós estamos vivendo por falta d'água, que vocês lançaram essa campanha Juntos pela Água? Sim, isso é um trabalho que começou lá em fevereiro, né, quando a gente percebeu que esse ano seria um ano atípico em termos de regime de chuva. Então, de lá para cá, a gente começou a fazer um acompanhamento diferenciado do regime de comportamento dos rios, e a coisa foi desenvolvendo, né? Então, à medida que o ano ia passando, a chuva não acontecia, a gente ia fazendo as nossas previsões. Até que culminou lá para meados de junho, a gente entendeu a necessidade de fazer a campanha. Por quê? No primeiro momento, essa campanha era educativa, tinha o objetivo de educar as pessoas a forma consciente, inteligente, racional de utilizar a água, sem sacrifícios desnecessários, apenas tentando tirar o que é desperdício. E essa educação, ela serviria também para, no futuro, se a gente viesse a ter uma situação de racionamento, a pessoa já teria adquirido bons hábitos de consumo. Era uma campanha educativa, preventiva, e também com o objetivo de ter um lugar único para a pessoa se informar. Por quê? As informações estavam chegando de vários lugares, cada um falando uma coisa. A gente criou o site para que, nesse site, a pessoa possa saber realmente o que está acontecendo, quais são as previsões, o informe diário da situação do abastecimento. Então, a campanha teve todo esse objetivo de organizar esse tema que esse ano foi tão importante, né? Que, como a gente estava conversando aqui, e você falou, não é só questão da água, né? Porque da água derivam outras coisas. A agricultura depende da água, que é a comida que a gente come. Que já foi bastante prejudicada esse ano, né? É o alimento que a gente come também, né? O animal no pasto, que também é a carne que a gente come, o peixe no rio. Então, todo mundo depende do ciclo da chuva, né? A nossa vida está muito diretamente ligada ao ciclo da chuva. Eu estava conversando com uma pessoa e falou, não se fala outra coisa esse ano em água, na internet, seja lá o que for. Eu falei, porque é um tema realmente muito sério, muito importante, que a gente nem tem noção do quanto ela está relacionada à nossa vida. Mas a qualidade do ar que a gente respira, o que a gente come, a água que a gente bebe, o banho, a nossa roupa, a nossa casa, tudo depende da água. Essa campanha teve esse objetivo, foi um sucesso, o lançamento. A gente percebeu que o consumo no mês de agosto, ele deu uma arrumada. É mesmo, que coisa boa. Tem minha contribuição aqui também, viu, Tadeu? Porque o que eu pego no pé aqui dos meus ouvintes... E a gente está vendo gente fazer sacrifícios desnecessários, porque também Limeira não teve na iminência de um racionamento, de falta de água. Né? A gente tem situação crítica ainda hoje nos mananciais, que melhorou essa semana, situações críticas, mas o abastecimento até hoje se manteve normal. Nós estamos sendo servidos por quais mananciais? A gente tem uma bacia que é regional, que é a bacia do Ribeirão Pinhal, que é o diferencial de Limeira, é o grande diferencial, é um privilégio, certo? As pessoas falam, fica falando que Limeira é privilegiado, diferenciado. Mas por isso, é por isso, e por isso que a gente até hoje não passou nenhuma situação de falta de água por conta da bacia do Pinhal. E a bacia do Rio Jaguari, que é um rio que nasce lá no sistema Cantareira, ele é alimentado com pouquíssima água do Cantareira, chove na bacia dele, e tem um rio afluente dele, que é o rio Camanducaia, que também é muito importante, que nasce lá em Minas. Então, essas três bacias aí são basicamente as bacias que... Servem em quais cidades? Só a nossa ou mais algumas aqui? A bacia do Pinhal serve só a nossa. Sim. Certo? Só que depois o Pinhal ele entra no
o Jaguari, que vira Piracicaba e segue, né? Até nós, que depois a história é outra. Piracicaba está com... Americana, depois da gente tem outras cidades, tem algumas indústrias. Então a bacia do Pinhal atende a gente, e a bacia do Jaguari, ela vem atendendo Jaguariúna, atende a Petrobras, em Paulínia, atende Cosmópolis, ela vem atendendo todas essas cidades que estão nessa região, nesse rio aí. Entendi. Bom, a Limeira, inclusive, eu queria dizer que assumiu esse terceiro lugar, agora nós tivemos também a notícia, né? Foi agora em agosto também, foi essa semana. Foi agora, em setembro, perdão, foi dia agora, no comecinho, né? E aí, como é que é feita essa avaliação, Tadeu? Esse é o Instituto Trata Brasil, ele tem o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Então, esse site é do governo federal, e o Instituto Trata Brasil, ele compila esses dados e criou um ranking, né, que até 2011 eram das cidades com mais de 300 mil pessoas. A partir de 2012, passou a ser das 100 maiores cidades em população no Brasil. Então, em 2012, Limeira entrou no ranking em 7º lugar. Em 2013, a gente ficou na 4ª posição, e em 2014, a gente ficou na 3ª posição. Nossa, que beleza! Quais são as cidades que ficaram em primeiro e segundo? Esse ano eu não sei. Esse ano Maringá em segundo e em primeiro Franca. Franca em primeiro lugar. Que legal. Mas esse instituto, esse dado está em 3º lugar, é bom, a gente se colocou bem, mas pode ser que ano que vem a gente não esteja, porque ele considera a universalização, isso a gente já atingiu e não vai mudar mais. A perda, que Limeira é referência no Brasil, a menor perda no Brasil, a gente está no nível na distribuição de águas. A água que você pega no rio e a água que chega nas pessoas. Isso a gente chama de perda no abastecimento de uma cidade. A gente fala que um número de 10% a 15% é um número de primeiro mundo. A média do Brasil é 40%. Quando a Odebrecht assumiu a concessão aqui em 95, era 48% em Limeira. Então nós trabalhamos esses 19 anos, conseguimos chegar a esse patamar de 15%, que é a referência no Brasil de perda. E também a quantidade de investimentos. Então, basicamente, são esses 3 fatores que criam esse ranking. Se o município investir muito num ano, ele vai subir no ranking, tá certo? Sim. Só que a gente já está 19 anos, a gente já investiu aqui 250 milhões e vamos investir mais 250 milhões até 2039. Aonde? Na área rural? Não, na área rural não. A área rural está fora do nosso contrato. Tá? Mas a prefeitura tem planos, né? Tem projetos para... Tem planos de regular o uso, aí, por consequência, regula de também... De tratamento, de esgoto e tudo mais. Não, regulação do uso do espaço. Né? Do uso do espaço. Sei. Na sequência, regula também a questão do saneamento lá. Tem lixo, tem que ter rua, tem que ter... As casas têm que ter habites, tem que ser construído em padrão, tem uma série de coisas que tem que regular lá. É um problema antigo de Limeira, né? Tem muita gente que não tem... como é que a gente, quando você compra uma casa, você tem que registrar o terreno, a casa, o imóvel, né? E tem muita gente que não tem registro ali, né? Acho que é assim, as pessoas querem não gastar dinheiro, mas que tem que procurar o profissional, né? Existem os profissionais que vivem disso, que são os corretores, as pessoas que têm creche, elas vivem disso, e quando você faz através de uma pessoa que tem esse documento, que é uma identidade para poder trabalhar, você tem certeza que você está fazendo a coisa correta. Claro. Quando você acha que vou economizar, vou comprar direto, talvez você esteja entrando numa canoa furada. Não vamos muito longe não, em São Paulo, em Alphaville, acontece muito disso, naqueles condomínios, né? E são pessoas que têm condição financeira para manter isso aí, né? Bom, eu peguei alguns dados aqui e fiquei assim meio assustada. Os mananciais de Santa Gertrudes estão... Ali a situação está crítica, né? Isso eu peguei lá no site de vocês, né? A vazão do rio lá, a captação é de 62 litros por segundo, olha isso, só 62 litros, e o volume necessário para abastecer é 60, ou seja, está muito em cima. Está muito em cima. Porto Ferreira tem uma vazão média, né? 29.370 litros por segundo, e o volume para abastecer a água é de 200 litros por segundo, ou seja, não existe problemas, né? Limeira, baixo, vazão média do rio, captação é de 2.760 litros por segundo, volume para abastecer 800 litros por
Segundo. Essa é a vazão antes das chuvas, né? Com a chuva de ontem... jura que essas chuvas aí já melhoraram? Graças a Deus, muito. Senhor, obrigada. Não quer dizer que o problema está resolvido. Sim, tá? Lógico que não. Mas é uma chuva que a gente esperava chuva para a segunda quinzena, ela aconteceu na primeira quinzena, é um ganho, tá certo? E deu uma melhorada significativa na nossa condição de abastecimento. E na umidade do ar, como? 4.550? Passou de 2.700, mas praticamente dobrou. Então, agora, se acontecerem as chuvas com a chegada da primavera, as chuvas de outubro, as chuvas volumosas de novembro, é isso que eu falo, a boa notícia é que deu uma melhorada. E a outra, que é a melhor notícia, é o indício de que as chuvas estão voltando. É isso que a gente observa. Já tem As perspectivas são boas, então, na tua visão, né, Tadeu? Você está falando regionalmente, assim, mas vamos ampliar um pouquinho para o estado de São Paulo, quer dizer, para o Sudeste, né? Porque nós sabemos que até em Minas nós estamos tendo problema, e quando a gente imagina Minas, não é? O que se tem falado a respeito? Vamos lá. Limeira, ela capta a partir do leito do rio. O que quer dizer isso? A água está passando lá no rio, a gente tem uma bomba, um equipamento lá dentro do rio, e essa bomba ela retira a água que a gente precisa. Quando a gente fala que tem 4,5 metros, mais os 800 que a gente já pegou, dá 5,3 metros cúbicos. A gente pega 800, certo? O restante continua no rio. Tá? Então, a cidade que capta a partir do leito do rio, a chuva voltando a uma situação de normalidade, a condição de abastecimento dessa cidade volta a uma situação de normalidade. Tá? A chuva voltou tudo ao normal. As cidades como a capital, São Paulo, que capta a partir de um reservatório, o que quer dizer isso? Na época de muitas chuvas, ali, dezembro, janeiro, fevereiro, até as águas de março, chove que, aliás, muito. Esse ano não aconteceu, né? Chove muito, aquele reservatório enche, para na época da seca, ele ser consumido, que chama-se o volume útil. O que é o volume útil? Enche na época da chuva, na época da seca, esvazia. Essas cidades, com essa seca desse ano, entraram nesse reservatório em volumes que não é volume útil. É aquele volume que compõe o manancial. Então, essas cidades, para esses lagos, essas represas voltarem a uma situação normal, ela tem que chover muito. Esse muito que você fala são meses. Muito. Alguém fez uma conta que teria que chover 1.000 milímetros, 3.000 milímetros até o final do ano, para que Cantareira muita água não vai acontecer. Então, o Cantareira vai demorar para se recuperar. Se a chuva voltar à média histórica, que são 1.400 milímetros por ano, a gente vai viver uma normalidade para a nossa cidade, tá certo? Ou seja, não vai faltar água. Mas isso não quer dizer que nós devamos desperdiçar. Isso depois do intervalo você fala para mim, tá? A gente volta já já. Vocês vão ficar aí agora curiosos, né? Quais são as dicas, e eu vou falar para vocês quantos litros de água você gasta se você for escovar os dentes com a torneira aberta, a descarga, quanto gasta, uma máquina de lavar. Gente, é impressionante. Então fica aí, não sai daí, a gente volta já. Muito bem, gente, nós estamos aqui ao lado do Tadeu, falando hoje das coisas que a Odebrecht tem feito de bom, também desta campanha Juntos pela Água, que você pode participar, você entra lá no site da Odebrecht, não é? O site é www.juntospelaagua. É Juntos pela Água, para facilitar, né? Porque senão o Odebrecht, às vezes o pessoal não sabe nem como escreve. Juntospelaagua.com.br, né? O www não precisa mais, tá? Mas juntospelaagua.com.br é importante. Daí você tem lá um espaço onde você participa, tem as dicas e tal. E lá foi que eu peguei algumas informações. Por exemplo, olha, quando você lava a calçada, né? A calçada, por exemplo, você não lava a calçada em 5 minutos, até porque quando você lava a calçada, tipo vassoura, assim, varrendo o pó, você gasta 280 litros em 15 segundos. É muita coisa. Na máquina, né? Na máquina, vamos ver a máquina aqui. Eu tenho uma parte aqui da máquina, máquina de lavar, ó, 140 litros de água em máquina com capacidade para 5 quilos de roupa. Ou seja, em 30 dias de lavagem você chega a gastar 4.200 litros por mês. 140 litros de água, gente, é muita coisa, né?
É muita. E aí esta água, se você aproveitar, você deixa de gastar os 280 litros lá que você usa para lavar com a mangueira. E muita gente nem tem aquele jato, né? Que aquele jato controla, né? E aí eu estava falando com você, inclusive, dos lava-rápidos, né? Que você falou assim, é o ganha-pão deles, realmente eles não podem parar. Mas diminuiu muito, né, o movimento nos lava-rápidos, até por causa dessa conscientização, não é, Tadeu? Acredito que tenha diminuído, sim. A gente observou, após o lançamento da campanha, agosto, uma queda no consumo de água. E o que a campanha prega, né, Hilda? Não é cometer sacrifícios desnecessários, é evitar o desperdício. Sim. Certo? A gente dá exemplos, lá no site tem vários exemplos, é um uso racional, inteligente, é só isso. E não muda nada, a sua vida não muda nada, você não deixa de lavar o que você tem que lavar, você não deixa de tomar banho. Você falou que toma 2 banhos, né? Quanto tempo você demora no banho? Eu tomo banho rapidinho. Rapidinho, 5 minutos. Eu já vi lá no site que 5 minutos dá para você tomar banho, lavar a cabeça e tudo mais. Bom, é assim, ó. Liga o chuveiro, porque aqui é uma cidade quente, gente. Nós nem tivemos inverno aqui, poucos dias de inverno, né? Então você vai lá tomar o seu banho, não deixa a água muito quente. Primeiro, porque você vai gastar mais energia. E segundo, porque a água quente no cabelo. Olha o meu cabelo, hoje não está muito legal, porque eu lavei em casa. Eu só vou na cabeleireira na sexta-feira, então não deu tempo eu tive compromisso, tive médico, aquela coisa toda, aquela correria, então não deu tempo de eu cuidar em casa, mas eu cuido. Então assim, lava a cabeça, desliga o chuveiro. Até isso que eu ia falar, cada um tem um cabelo, um tempo para lavar, não é? Mantenha isso. Na hora que for passar o shampoo, desliga. Como escovar o dente no seu tempo. Desliga também, você escova, limpando do jeito. Mas na hora que você não tira, é o desperdício. Acho que a pessoa tem que se atentar para o que é desperdício. Exatamente. Olha, uma torneira aberta, 5 minutos, ela consome 12 litros de água, 400 litros de água por mês. Muita coisa, né, gente? Você pode, quer ver? Outra coisa, descarga. Ela usa 20 litros de água em apenas um aperto. E às vezes a pessoa fica lá 1, 2, 3, né? Então, quer dizer, você pode utilizar formas mais baratas e reduzidas também do consumo de água, porque existem algumas descargas que são aquelas internas, não é? Aquelas... Hoje em dia já muitos equipamentos evoluíram. Agora a maioria das construções novas são descargas com caixa acoplada. Com caixa, né? isso. E tem os dois dual fluxo, né? Que são 2 botãozinhos. Um para o número 1, vamos dizer assim, e o outro para o número 2. Então aquela ali normalmente 3 litros, 6 litros, você vê, já tem... Não, você sabe que já teve até, desculpa interromper, já teve até sugestão da pessoa fazer o número 1 no chuveiro, porque está gastando água mesmo. Mas aí tem que ter um cuidado, porque se a gente tratar de país primeiro mundo, que a instalação é preparada para isso, porque se aquela urina ficar parada no ralo e aquele ralo não é próprio para isso, vai causar mau cheiro, pode dar problema no banheiro. Então aí são coisas que a gente tem que avaliar corretamente. Vai administrando né? Normalmente os ralos que a gente usa nos boxes aqui no Brasil são ralos secos, não são preparados para receber... Para essa captação, né? Agora, se a pessoa está tomando banho, está o chuveiro aberto também... eu acho que dá pra gente... Eu não sei onde que fui achar. Eu fui achar da mangueira 15 minutos para lavar a calçada, 280 litros, né? Bom, quais seriam... Assim, você que está acostumado a trabalhar com uma empresa que se preocupa muito com a condição ambiental, né? E aí você até me falou que vocês têm agora... nesse mês mesmo, dia 21, próximo né? Dia da Árvore. No dia da árvore, próximo? Porque acho que cai no domingo, é dia de semana. A gente vai fazer a manutenção numa área replantada lá na Bacia do Pinhal. Faz no dia 22, é o dia que entra a primavera. Pode ser. Porque a gente está junto com a Secretaria do Meio Ambiente, aí tem uma agenda única aí. E daí vocês vão fazer o que exatamente neste dia? Quando você pega uma área que tem que se replanta, acho que foram 30 mil mudas replantadas, periodicamente você tem que ir lá fazer uma manutenção, tirar aquela vegetação que pode matar essa árvore, para garantir que essa árvore, que é chamada de indivíduo, que ela vai crescer e vai virar uma árvore. Então é essa manutenção que a gente vai fazer. Mas é feita de quanto em quanto tempo? Normalmente feita uma vez por ano. Uma vez por ano. Aí chega um determinado tempo, aquela árvore já está de um porte que ela vai... essas estão como? Essas já tem 2 anos que elas foram replantadas, e a gente vai fazer essa... Agora, quando você... foram replantadas. É uma área replantada, não são as pequenininhas, porque eu ia te perguntar, quando elas são pequenas, você tem que regá-las e tudo mais. Não é nem muito regar, é o que está próximo dela ali que pode fazer com que ela não desenvolva. As ervas daninhas, aquela coisa toda, Aí o engenheiro florestal vai lá, faz a avaliação e faz... Às vezes tem lixo,
Né? Esse é um problema sério também, não é? Nos rios e tal. Animal, né, que está ali naquela replantada, ele acaba passando em cima das árvores que você não fica, ela morre. Então tem uma série de coisas que é para garantir. Mas, normalmente quando você faz um replantio de 30 mil, é de se esperar que grande parte não vingue mesmo. Por isso que você já planta mais para... Agora, essas manutenções são para garantir o máximo de indivíduos lá desenvolvam e virem árvores. Né? Certo. Então já estão grandinhas, com 2 anos já. Aí vocês vão dia 21 e tiram fotos de... Sim, faz uma... E coloca no site. A gente contrata uma empresa especializada, uma empresa que na engenharia florestal, e ela faz exatamente lá o que precisa para aquela árvore ter mais segurança que vai crescer. E essa é a Odebrecht que patrocina a gente patrocina um evento associado com a prefeitura para... A nossa ideia é, lógico que a gente não vai resolver todo o problema da bacia do Pinhal. Foi o diferencial esse ano para a gente não passar por falta d'água em Oliveira, foi o grande diferencial. E a gente prega, a gente fala que vamos cuidar da bacia do Pinhal, vamos preservar a bacia do Pinhal. Então a gente vai fazer um gesto lá, um movimento que assim, não é simbólico, aquelas árvores vão ser tratadas, mas tem uma área muito grande que precisa desse tipo de ação. E qualquer um, até uma pessoa física, pode ir lá, plantar 10 mudas, cuidar, essas ideias que são minhas. É um evento emblemático e de exemplo, e saber que todo mundo vai ter que ter a sua cota aí de contribuição. A Abril fazia isso no site, lembra disso? Nossa, plantei muita árvore no Brasil, viu, gente? Nossa, patrocinei muitas árvores aqui, né? O tempo que eu estava lá na Jovem Pan. Eu pessoalmente já plantei muita árvore. Eu plantei muitas. Assim, pessoalmente com a mão, não foram tantas. Eu tenho uma em casa que eu ganhei do professor aqui de hidrologia, como é que é? O Hiroshi. Eu tenho uma lá no vaso que é meu carinho, tem um carinho enorme pela ganhei de presente dele, entendeu? Ela tá lá, eu não sei, já perdi o nome porque ele tinha colocado um palitinho parece que um palitinho de sorvete, eu não sei, já perdi o nome, não sei, mas ela tá lá e tá linda. E assim, a gente mantém, mas é uma árvore de grande porte, então eu mantenho dentro do vaso que é para ela não crescer muito, né? Porque lá em casa já tem bastante, temos muitas árvores, a gente tem... goiabeira, a gente tem 2 laranjeiras, a gente tem pitangueiras, né? E aí tem as palmeiras, né? E tal. Então tem muita coisa lá em casa, viu? Tem um jardim grande, viu? Deixa eu te perguntar, é uma curiosidade que eu tenho, tá? Quando eu vim para cá em 2008, a empresa que trata da água se chamava Águas de Limeira. E eu achava esse nome tão feliz. Por que mudaram esse nome? Aí mudaram para Foz do Brasil, e daí Foz, é porque assim, na minha terra tem Foz do Iguaçu, né? Então meio que associava a coisa, mas não tem nada a ver. Eu acho. Bom, agora a Odebrecht, né? Assumiu. Mas por que não conservaram Águas de Limeira, que era tão bonito? A Odebrecht está aqui em Limeira desde 95 com o nome CBPO, que é uma empresa do grupo. E durante de 95 até 2014, a gente viveu várias fases nesse contrato aqui. Inicialmente a gente estava com os franceses, da Lionel Soa, né, que em 2007 resolveram ir embora. A partir daí, isso não era um segmento dentro da organização, era um negócio. E a coisa foi tomando vulto, foi sendo estruturada. E nesse ano, a Holding Odebrecht resolveu usar a monomarca em todas as atividades, não só do saneamento. Então, construção de estradas, aeroportos, portos, obras públicas, concessões de trem, vários muitos negócios, são mais petroquímica. Então, a gente adotou a monomarca, a marca Odebrecht, e embaixo o segmento que atua, a Odebrecht Ambiental. Então é uma decisão empresarial, macro, né, grande. Eu estava te falando aqui fora do ar. 2013 a organização Odebrecht fechou com 200 mil funcionários. É uma empresa que faturou em 2013 94 bilhões de reais. É uma empresa muito grande e está com essa estratégia da monomarca e adotou e a gente aplicou. A gente ficou com esse receio também, a pessoa gostava de água de Limeira. Muita gente ainda chama de água de Limeira. É tão bonitinho. Gente, eu falei, bebi as águas de Limeira e virei limeirinha. Né? Eu falava sempre isso, né? Na TV eu falava assim, virei limeirinha, porque a gente gosta demais dessa cidade, sabe? A gente já teve a oportunidade até de sair daqui, mas a gente gosta daqui, né? E a gente saiu do azul da Foz para o vermelho do Odebrecht, então teve todo um estudo, teve pesquisa Ibope,
para saber como a pessoa ia aceitar, o que teria que fazer. E a gente percebeu que essa mudança de marca, que não mudou nada, né? O CNPJ é o mesmo, o dono é o mesmo, que essa mudança de marca, ela passou assim, não desapercebida, mas foi bem tranquila. Ela foi muito bem feita, né? Foi muito bem planejada. E a gente não vê muito impacto. Assim, a população assimilou e agora é a Odebrecht, pronto. E foi uma coisa muito natural, foi sem trauma, realmente, até mais do que a gente esperava. Sim. Tá? Então acho que foi muito bem feita, foi feita a transição, mudou. A gente olhou o primeiro carro lá com o adesivo da Odebrecht, até eu olhei assim, hoje eu não consigo mais ver o Foz, né? Acostumei, ficou legal, ficou bacana. E o outro lado disso aí, muitas pessoas, por exemplo, eu tenho lá eu faço uma propaganda lá no estádio da Inter. E aí o presidente da Inter falou, vou precisar trocar, vai botar o Odebrecht, que legal. Então, acho que muitas pessoas viram como... É que tem um peso, né? Muitas pessoas viram como ganho, entendeu? E não foi só ele não, falou, legal, agora é o Odebrecht. E aí, acho que deu certo. Deu certo, sim. O trabalho não mudou, a qualidade do serviço não mudou. Inclusive, a Odebrecht, ela tem, como a Sandra estava falando agora, vocês têm laboratórios móveis, né? Eu, inclusive, uma ocasião que eu estava com dificuldade, com água saindo meio escura na minha casa, eu parei na rua, parei o carro, fiz sinal para ele falou muito gentil, me atendeu, foi até a minha casa, viu? Daí ele disse, não, eu vou mandar uma pessoa aqui, a pessoa foi, retirou a água e tal, depois ligaram, disseram que estava tudo bem. Não sei exatamente o que era, mas não tinha nenhuma contaminação na água. Foi um momento e não sei exatamente. Porque às vezes, não é, Tadeu, você tem um problema interno também, né? Não é a água que vem da rua, mas é aquela que sai da caixa d'água, ela passa por um encanamento que pode estar enferrujado, né? Uma coisa que a gente fala, por exemplo, caixa d'água existe na norma brasileira, é uma norma que ela deve ser limpa e desinfectada a cada 6 meses. É uma norma no Brasil. A maioria dos prédios que tem um síndico que conhece as normas dele, ele sabe que a responsabilidade dele ele faz, como ele faz a manutenção do elevador. Não. As casas não, mas a pessoa tem que saber que aquela caixa ela deposita, a água é tratada, mas ela tem sólido aí de inspeção, que aquele tempo que ela fica na caixa, ele vai decantar no fundo. Sim. Por isso que a tomada da água na caixa d'água ela não é no fundo, mais em cima. Para quê? Para que esse sólido se deposite ali e a cada 6 meses você vai lá e tira. Então existe todo um procedimento, mas é que as pessoas normalmente ou desconhecem ou não atentam. Bom, a partir de agora não vão desconhecer mais. A cada 6 meses, 6 meses limpeza, é indicado que se faça. E tem muitas empresas especializadas, é um serviço muito barato. A pessoa vai lá e simplesmente tira tudo, passa um pano, passa cloro e libera. É uma coisa muito simples, a pessoa também pode fazer. Não tem problema nenhum. A própria empresa já coloca também, já trata a água também, não? Ela tem a água é o que a gente fala, né? As pessoas falam de poço, disso, de aquilo. A água que a gente garante que o consumo é a água que a gente produz. Por quê? A gente tem uma estação de tratamento preparada para tratar qualquer tipo de água. E ela trata muito bem. A gente analisa 96 parâmetros da água antes de distribuir. Sim. Então a gente é uma água potável com qualidade conhecida. O que a gente faz? Só que essa água agora que está na estação de tratamento, ela vai andar 1.100 km de rede pela cidade. Né? Então pode acontecer várias coisas, pode ter rompimento, pode ter alguém que rompe a nossa rede para furtar a água, acontece. Sim. Certo? É uma irresponsabilidade, porque ela pode estar contaminando a nossa rede. Só quem pode mexer na nossa rede é a gente. A gente chama de gato quando é luz e quando é água. Gato também. Também? Fraude, roubo. Tá certo. Inclusive é crime, né? Crime, lógico. A gente passou a fazer o boletim de ocorrência, mas isso é outra história que eu te conto. Mas quando alguém faz uma intervenção na nossa rede, ou uma máquina trabalhando rompe essa rede, é de se esperar que na hora que isso rompeu, alguma coisa entrou nessa tubulação. Sim. Aí a gente vai lá, conserta, quando essa água é religada, aquilo que entrou na tubulação vai caminhar. Aí o que a gente aconselha? Qualquer um que perceba qualquer coisa normal, liga pra gente. No mesmo dia a gente manda o laboratório lá, ele vai ver o que está acontecendo. Sim. E vai orientar aquela pessoa ali. Não é para ter nada, não é para ter cor, não é para ter cheiro, não é para ter gosto. Nem gosto. A nossa água não é para ter nada. Se tem isso, liga pra gente que a gente vai lá ver o que está acontecendo. Certo. E a gente garante. Tá. O telefone. O telefone é o 0800 771
771 0001 0800 771 0001, tá certo? E daí, para participar da campanha, você entra então no juntospelaagua.com.br, não é? E dá a sua participação. Eu já fiz o meu texto, eu vou colocar, viu? Eu só não tive tempo de colocar esses 2 dias. Se você tiver uma boa prática de uso inteligente, consciente, pode colocar. Mas é justamente para lavar a louça mesmo, né? Eu estava até falando. A última água, já falei aqui, vou falar de novo. A última água, quando você está enxaguando, por exemplo, um copo, qualquer vasilhame, a última água ela é limpa. E essa água a gente normalmente joga na pia, não joga na pia. Deixa reservado uma vasilha, uma panela limpinha, e você vai jogando dentro, que essa água mesmo você vai utilizar para o enxágue das outras. Uma coisa é esse uso consciente, essa educação. Agora vamos falar um pouquinho do abastecimento. A gente, esse mês, a gente fez uma parceria com uma central hidrelétrica lá, e a gente fechou, mas a gente está 3 meses trabalhando nisso. A gente conseguiu criar uma reserva de água para Limeira para 2 meses. Certo? Então, assim, a gente tem uma poupança de água. Ela está guardadinha lá, a gente não está usando, que a gente se preparou para o pior. Certo. Né? Se a chuva não retomasse agora em setembro, como já começou, outubro, então a gente conseguiu... Já tem essa reserva. Então é isso que eu falo, Limeira é privilegiado? Sim. Só que a gente não deve abusar. Certo. E entender que a gente está num contexto, está num município, num estado, que a situação é muito ruim. Isso. Os nossos vizinhos, a capital, estão vivendo situações muito ruins e a gente não tem que esbanjar, né? Santa Gertrudes está bem. Não, tá ruim. Está ruim. Quem é Cordeirópolis também, né? Nós somos privilegiados realmente, viu? Mas não vamos ficar ostentando, né? A gente tem uma segurança muito grande, tá certo? A gente tem uma segurança aí de 2, 3 meses, se não chover, que a gente já viu que não vai acontecer, tá certo? A gente tem uma água de excelente qualidade no manancial, que é a bacia do Pinhal. Mas vamos usar não só a água, né? Qualquer recurso natural, vamos usar de forma coerente, a comida, a própria energia que também vem da água, né? Tudo, vamos usar tudo conscientemente, só deixando de jogar fora, sem sacrifício nenhum. Só isso já é suficiente. Tá certo. Tadeu Ramos, diretor de concessão da Odebrecht Limeira, quero te agradecer, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Esse espaço é de vocês, viu, Sandra? Quando vocês quiserem fazer as divulgações, nós estamos aqui, então, à sua disposição, tá certo? Muito obrigado e boa sorte para todos nós, né? Isso, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí com a população, explicar o que está acontecendo. A gente que agradece aí. Obrigado, boa noite. Tá certo, um beijo grande para vocês, muito obrigada pela companhia, Deus abençoe o lar de cada um, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amanhã às 20 horas eu volto e amanhã, tem muita coisa boa. Fica ligadinho aí porque às 20 horas todos os dias aqui na Mix, o meu café é com você. Tchau.